Raíssa só queria chegar em casa depois de um dia longo no trabalho. Mas quando o elevador travou, o destino resolveu brincar com ela e colocou ali dentro o homem mais temido da empresa, Luca Velasco, o CEO bilionário que nunca sorria para ninguém. Ela só não sabia que ele tinha ouvido cada palavra da conversa mais constrangedora da vida dela. Inclusive, o segredo que nunca contou a ninguém. E a partir daquele momento, nada, absolutamente nada, seria como antes. Então me diz, o que você faria se o homem que pode mudar o rumo da sua carreira fosse o mesmo que acabou de descobrir o seu maior segredo? Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Raíssa estava completamente esgotada. O dia tinha sido uma maratona de reuniões intermináveis, relatórios que precisavam ser revisados e um sistema que resolveu travar bem na hora do almoço. Quando finalmente conseguiu sair do escritório, o relógio marcava 8h15 da noite. Seus pés latejavam dentro do salto que insistiu em usar naquela manhã. E tudo o que ela queria era chegar em casa, tomar um banho quente e se jogar no sofá com uma pizza congelada. Ela entrou no elevador do prédio corporativo, soltando um suspiro longo e cansado. Havia um homem ali, de terno impecável, concentrado na tela do celular, mas Raíssa mal registrou sua presença. Seu próprio telefone começou a tocar, e ela atendeu imediatamente ao ver o nome da melhor amiga piscando na tela. Ju, finalmente consigo respirar. Raíssa colocou os fones de ouvido e encostou na parede fria do elevador, fechando os olhos por um instante. Raí, você sumiu o dia inteiro. E aí, como foi o encontro de ontem à noite? A voz animada de Júlia ecoou em seus ouvidos. Raíssa fez uma careta. Que encontro? Eu cancelei de última hora. De novo? Amiga, você não pode continuar fugindo assim. Qual foi a desculpa dessa vez? Desculpa nada, Ju. Eu simplesmente não estava com vontade. O cara parecia interessante no app, mas quando começamos a conversar de verdade, só falava dele mesmo. Eu não aguento mais esses homens superficiais que só querem aparecer. Júlia soltou uma risada do outro lado da linha. Raí, você precisa relaxar um pouco. Não precisa casar com o cara logo de cara, só sair e curtir um pouco. Eu sei, mas é que eu fico pensando demais. E se não rolar química nenhuma? E se for constrangedor? E se ele esperar algo que eu não estou preparada para dar? A voz de Júlia ficou mais suave, mais compreensiva. Você ainda está travada nessa questão da virgindade? Amiga, olha, não tem absolutamente nada de errado em você ser virgem aos 24 anos. É a sua escolha, o seu tempo. Raíssa sentiu as bochechas esquentarem, mesmo estando sozinha no elevador. Ou pelo menos achando que estava. Eu sei que não tem problema, Ju. Mas os homens fazem parecer que tem. Todos esperam que eu já tenha experiência, que eu saiba exatamente como as coisas funcionam. E eu, sinceramente, não faço a mínima ideia. É constrangedor demais admitir isso. Raíssa, quando for a pessoa certa, você não vai sentir vergonha nenhuma. Vai ser natural, vai fluir. Tomara que sim, porque até agora não apareceu ninguém que me fizesse sentir segura o suficiente. Todos os caras que eu conheço só querem velocidade, sabe? Ninguém tem paciência, ninguém tem delicadeza, ninguém se importa de verdade. Eu quero alguém que me respeite, que não me faça sentir pressionada ou inadequada por ainda ser virgem. Júlia estava começando a responder quando o elevador sacudiu violentamente. As luzes piscaram 1, 2, 3 vezes, e então o compartimento parou completamente. Raíssa agarrou o corrimão, o estômago revirando. Ju, o elevador travou. Preciso desligar para ver o que está acontecendo. Te ligo depois. Ela desligou rapidamente, arrancando os fones de ouvido com mãos trêmulas. Foi só naquele momento, quando o silêncio tomou conta do espaço confinado, que Raíssa realmente olhou para o homem que estava ali com ela. E o sangue congelou nas veias. Não era um homem qualquer. Era Luca Velasco, o CEO da empresa. O bilionário implacável que comandava tudo com mão de ferro e que todos no escritório respeitavam
e secretamente temiam. Ele era famoso por sua postura séria, seus olhos penetrantes que pareciam enxergar através das pessoas, e por praticamente nunca sorrir durante o expediente. Mas naquele momento, enquanto guardava o celular no bolso interno do paletó, havia um sorriso discreto, quase divertido, brincando no canto dos lábios dele. Um sorriso que dizia claramente que ele tinha ouvido cada palavra da conversa. Raíssa quis que a terra se abrisse e a engolisse. O rosto dela esquentou tanto que tinha certeza de estar vermelha como um pimentão. Ela não conseguia desviar os olhos dele, paralisada pela vergonha absoluta. Luca inclinou levemente a cabeça, estudando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Elevador travado. Parece que vamos ficar presos aqui por algum tempo. A voz dele era grave, calma, com um toque de algo que poderia ser diversão. Raíssa engoliu em seco, a garganta completamente seca. Eu não sabia que tinha alguém aqui. Quer dizer, eu vi, mas não prestei atenção. Eu estava distraída e percebi. Você estava bem concentrada na sua ligação. Ele cruzou os braços, o sorriso se tornando um pouco mais evidente. Você ouviu? A pergunta saiu num fio de voz tão fino que ela mal conseguiu escutar a si mesma. Ouvi sim. Raíssa cobriu o rosto com as duas mãos, mortificada além de qualquer medida. Isso é tão constrangedor. Eu juro que não costumo falar da minha vida pessoal em elevadores. Eu achei que estava sozinha, ou pelo menos que quem estivesse aqui não estava prestando atenção e... Luca levantou uma mão, interrompendo o turbilhão de palavras atropeladas. Calma, respira. Não é o fim do mundo. Ela baixou as mãos lentamente, encarando-o com uma mistura de horror e incredulidade. Como não é o fim do mundo? Eu acabei de confessar minha virgindade para o meu chefe. Tecnicamente você confessou para sua melhor amiga. Eu só estava aqui. Isso não torna a situação menos humilhante. Para surpresa total de Raíssa, Luca soltou uma risada baixa. Na verdade, achei refrescante. Ela piscou completamente confusa. Refrescante? Como assim refrescante? Honestidade é uma qualidade rara hoje em dia, principalmente no mundo corporativo onde eu vivo. A maioria das pessoas usa máscaras o tempo todo, finge ser quem não é só para impressionar ou conseguir alguma coisa. Você, por outro lado, estava sendo completamente autêntica, genuína, mesmo sem saber que tinha alguém ouvindo. Isso é raro. Raíssa não sabia o que dizer. Aquilo não era nem remotamente a reação que ela esperava. Raíssa mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso discreto de Luca Velasco e ouvia sua própria voz confessando sobre sua virgindade num elevador corporativo. A madrugada foi longa, recheada de travesseiros sendo socados e suspiros de frustração. Quando o despertador finalmente tocou às 6 da manhã, ela considerou seriamente ligar para o trabalho fingindo estar doente. Mas isso seria covarde demais e Raíssa nunca tinha sido covarde. Ela se arrumou com cuidado redobrado, escolhendo um conjunto social discreto em tom azul marinho e prendendo o cabelo num coque impecável. Precisava parecer profissional, composta, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido, como se ela não tivesse passado 40 minutos presa num elevador com o CEO da empresa depois de ele ter ouvido seus segredos mais constrangedores. Ao chegar no escritório, Raíssa manteve a cabeça baixa e foi direto para sua mesa no departamento administrativo. Mal tinha ligado o computador e começado a revisar os e-mails quando o telefone da mesa tocou. Era Marta, a secretária executiva que trabalhava no último andar. Raíssa, o Sr. Velasco gostaria de vê-la em seu escritório, agora se possível. O mundo pareceu parar. Era isso. Ela ia ser demitida por comportamento inadequado. Talvez ele achasse que ela era pouco profissional, que não tinha postura para trabalhar numa empresa daquele porte, que era imatura demais. Com as pernas bambas e o estômago embrulhado, Raíssa subiu até o último andar. O corredor parecia se estender infinitamente à sua frente. Marta a recebeu com um sorriso neutro e eficiente, indicando a porta de mogno. Pode entrar. Ele está esperando. Raíssa bateu 3 vezes na porta,
cada batida ecoando como um tambor. Entre. A voz grave atravessou a madeira. O escritório era exatamente como ela imaginava que seria. Enorme, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular da cidade. Luca estava sentado atrás de uma mesa imponente de mogno, vestindo um terno cinza carvão que provavelmente custava mais do que o salário dela de 3 meses. Ele levantou os olhos dos documentos à sua frente e fez um gesto elegante indicando a cadeira. Bom dia, Raíssa. Obrigado por vir tão rapidamente. Ela se sentou na ponta da cadeira, as mãos úmidas entrelaçadas no colo. Bom dia, Sr. Velasco. Eu queria me desculpar profundamente pela situação de ontem no elevador. Foi completamente inapropriado e... Luca levantou a mão, cortando suas desculpas no meio. Não precisa se desculpar. Não chamei você aqui por causa disso. Raíssa piscou várias vezes, processando. Não, não. Ele se recostou na cadeira de couro, os dedos entrelaçados sobre a mesa, estudando-a com aquele olhar penetrante. Na verdade, queria fazer um convite. Um convite? A voz dela saiu mais aguda do que o normal, quase estridente. Gostaria de jantar comigo hoje à noite. Nada relacionado a trabalho, nada de reuniões ou discussões corporativas. Apenas um jantar, você aceita? Por um momento, Raíssa teve absoluta certeza de que tinha ouvido errado. Talvez ainda estivesse dormindo, presa num sonho bizarro. Desculpe, o senhor disse jantar? Comigo? Disse. E antes que pergunte por que, vou explicar. Luca se inclinou ligeiramente para a frente. Fiquei intrigado com você. Com sua honestidade, sua autenticidade, sua vulnerabilidade. No mundo em que vivo, estou constantemente cercado de pessoas que só dizem o que acham que eu quero ouvir. Bajuladores, puxa-sacos, interesseiros. Você não tinha a menor ideia de que eu estava naquele elevador e mesmo assim foi completamente verdadeira, crua, real. Isso é extremamente raro. Quero conhecê-la melhor. Raíssa sentiu o rosto queimar. Senhor Velasco, com todo o respeito, eu realmente não acho que seja uma boa ideia. Eu trabalho aqui, o senhor é literalmente meu chefe, e isso poderia parecer... Poderia parecer o quê? 2 pessoas adultas jantando juntas? Ele manteve o tom calmo, racional. Raíssa, não estou pedindo nada além de um jantar. Se você não quiser ir, pode dizer não agora mesmo. Eu vou respeitar completamente sua decisão e garanto que isso não vai afetar seu trabalho de forma alguma. Mas eu gostaria muito que você aceitasse. Havia algo na forma como ele falava, na sinceridade que transparecia em seus olhos escuros, que fez Raíssa hesitar. Talvez fosse loucura. Talvez ela estivesse prestes a cometer o maior erro da vida. Mas uma parte curiosa dela queria saber quem era Luca Velasco, além do CEO intimidador. Tudo bem, eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto dele foi genuíno, transformando completamente suas feições. Ótimo, passo para te buscar às 8. Me passa seu endereço? Naquela noite, Raíssa trocou de roupa 4 vezes, antes de finalmente decidir por um vestido preto simples que Júlia havia insistido para ela comprar meses atrás. Quando Luca chegou pontualmente às 8, dirigindo pessoalmente um carro importado que ela nem sabia o nome da marca, o nervosismo voltou com força total. O restaurante era exatamente o tipo de lugar que Raíssa só tinha visto em revistas de luxo. Toalhas brancas impecáveis, talheres de prata reluzentes, garçons de luvas brancas se movendo com eficiência silenciosa, e um menu completamente em francês, sem preços à vista. Está tudo bem? Luca perguntou, percebendo imediatamente seu desconforto. Está, é só que... Eu nunca estive num lugar assim. Não faço a menor ideia de qual garfo usar primeiro, ou como pronunciar metade dessas coisas no menu. Ele riu, e o som era surpreendentemente caloroso, humano. Comece de fora para dentro com os talheres. Mas honestamente ninguém aqui vai te julgar se você usar o garfo errado. E se julgarem, são tolos que não merecem sua atenção. O jantar foi uma sequência de momentos desconfortáveis, misturados com risadas genuínas. Raíssa massacrou a pronúncia de vários pratos e acabou rindo de si mesma, o que pareceu deixar Luca ainda mais à vontade. À medida que a noite avançava e o vinho afrouxava as defesas,
Luca começou a compartilhar fragmentos de sua vida. Falou sobre a solidão que vinha com o sucesso, sobre estar sempre cercado de pessoas, mas se sentir completamente sozinho. Às vezes sinto que ninguém realmente me conhece. Só conhecem o que eu represento, a conta bancária, o poder. Mas a pessoa por trás disso, essa permanece invisível. A química entre eles era inegável, palpável, preenchendo o espaço ao redor da mesa. Depois daquele primeiro jantar, Raíssa e Luca começaram a se encontrar com uma frequência que surpreendeu ambos. No início, eram jantares discretos em restaurantes afastados do centro, longe dos olhares curiosos e das línguas afiadas dos colegas de trabalho. Mas com o passar dos dias, os encontros se tornaram mais frequentes, mais naturais, mais necessários. Era uma sexta-feira à noite, e eles caminhavam por um parque praticamente vazio, iluminado apenas por postes antigos que criavam círculos amarelados de luz no caminho. Luca estava inusitadamente casual, vestindo jeans e uma camisa simples, sem gravata. Raíssa usava um vestido leve que dançava com a brisa noturna. Ele parou abruptamente perto de um banco de madeira e se virou para ela, as mãos nos bolsos. Raíssa, tenho uma proposta para você. Vai parecer estranho, provavelmente inusitado, mas me escuta até o final antes de responder. Ela cruzou os braços mais curiosa do que apreensiva. Estou ouvindo. Luca respirou fundo, como se estivesse organizando os pensamentos. Quero que você me ensine a viver de forma mais simples, mais autêntica, mais real. Me mostre como é sua vida, as coisas que você faz no dia a dia, os lugares que você frequenta, como as pessoas normais vivem. E em troca, eu te apresento ao meu mundo, te mostro como é essa vida que parece tão distante da sua. Não vai ser um relacionamento convencional no sentido tradicional, mas uma troca genuína de experiências, de mundos. O que você acha? Raíssa inclinou a cabeça pensativa, mordendo levemente o lábio inferior. Isso parece interessante, mas eu tenho uma condição inegociável. Qual? Tudo acontece no meu ritmo, sem pressões de nenhum tipo, sem expectativas que me deixem desconfortável. Se em algum momento eu me sentir pressionada ou invadida, a gente para tudo. Combinado? Luca estendeu a mão, os olhos brilhando sob a luz do poste. Combinado. Ela apertou a mão dele, sentindo uma corrente elétrica subir pelo braço, algo que estava se tornando familiar sempre que se tocavam. O primeiro encontro oficial da troca aconteceu no sábado seguinte, numa manhã ensolarada de fim de semana. Raíssa levou Luca ao supermercado do bairro onde cresceu. Ele chegou dirigindo aquele carro importado reluzente, imediatamente chamando a atenção de todos na rua modesta. Você tem absoluta certeza que quer estacionar esse carro aqui? Raíssa perguntou, olhando ao redor nervosamente. Por que não? É só um carro. Raíssa. Luca, esse carro provavelmente custa mais do que todas as casas dessa rua somadas. As pessoas estão olhando como se fosse uma nave espacial. Dentro do supermercado, a situação ficou ainda mais cômica. Luca olhava para as prateleiras repletas de produtos como se estivesse decifrando hieróglifos egípcios. Como exatamente você escolhe qual marca de arroz comprar? São todas praticamente iguais. Ele segurava 2 pacotes, comparando-os com concentração excessiva. Raíssa riu, pegando um dos pacotes da mão dele. Você olha o preço por quilo, verifica a qualidade se conhecer a marca e escolhe o que cabe no seu orçamento. Você nunca, em toda a sua vida, fez compras de supermercado? Tenho uma equipe que cuida dessas coisas para mim há anos. Ele admitiu, parecendo genuinamente perdido. Mas quero aprender. Quero entender como funciona. Eles passaram quase 3 horas no supermercado, com Raíssa explicando pacientemente, desde como escolher frutas maduras, olhando a casca e sentindo a firmeza, até como comparar preços e identificar promoções reais versus promoções falsas. Luca fazia perguntas constantemente, absorvendo tudo como uma esponja. Quando chegou a hora de pagar, ele automaticamente alcançou o cartão Black reluzente. Não, não, não. Raíssa segurou o pulso dele. Você vai pagar em dinheiro, como uma pessoa comum faz.
Luca olhou para as notas na carteira como se fossem artefatos de museu. Faz literalmente anos que não uso dinheiro físico. Na semana seguinte, chegou a vez de Raíssa mergulhar no universo de Luca. Ele a levou para um baile beneficente em um hotel 5 estrelas que ela só conhecia de fotos na internet. Estava usando um vestido que ele havia insistido em presenteá-la, depois de muita resistência da parte dela. Eu não posso aceitar um vestido que custa milhares de reais, Luca. Isso é absurdo. Pode e vai aceitar. Faz parte da nossa troca de experiências, lembra? Você me ensinou a andar de ônibus ontem e recusou quando tentei chamar meu motorista. Agora é minha vez de te ensinar a circular nesses eventos. Precisa estar vestida adequadamente. O baile era exatamente como Raíssa imaginava que seria o mundo dos muito ricos. Ostentação cuidadosamente disfarçada de bom gosto, sorrisos que não alcançavam os olhos, conversas vazias sobre viagens caras e investimentos lucrativos. Luca a apresentou a diversos empresários e socialites, sempre mantendo a mão dela firmemente entrelaçada na dele, um gesto possessivo, mas reconfortante. Raíssa estava começando a relaxar, conversando com a esposa simpática de um dos sócios, quando decidiu ir ao banheiro. Ao sair ajeitando o vestido, ouviu vozes femininas agudas vindendo do corredor adjacente, ecoando contra as paredes de mármore. Você viu a garota que está grudada no Luca Velasco? Uma voz carregada de veneno perguntou. Vi sim. Quem exatamente ela pensa que é? Outra voz respondeu, seguida de risadas maldosas que fizeram o estômago de Raíssa revirar. Aposto qualquer coisa que ele se cansa dela em menos de um mês. Ela é tão comum, tão sem qualquer sofisticação. Não tem classe nenhuma. Concordo completamente. Vamos fazer uma aposta? Eu dou 3 semanas no máximo antes dele trocar por alguém do nosso nível. Raíssa sentiu o peito apertar dolorosamente, como se alguém tivesse enfiado uma faca entre suas costelas. Ela estava prestes a sair dali, fugir para qualquer lugar, quando ouviu a voz grave e gelada de Luca cortando o ar. Posso saber exatamente o que é tão engraçado? As vozes femininas silenciaram instantaneamente, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. Raíssa espiou discretamente pelo canto da parede e viu Luca parado na entrada do corredor, com uma expressão dura que ela nunca tinha visto antes. Luca, nós estávamos apenas... Uma das mulheres começou, a voz falhando, mas ele a cortou com um gesto brusco da mão. Estavam apenas sendo mesquinhas, pequenas e incrivelmente patéticas. Vocês não conhecem absolutamente nada sobre Raíssa, mas se conhecessem, saberiam que ela tem mais classe, mais caráter, mais substância no dedo mindinho do que vocês terão na vida inteira somada. Ela é especial, genuína, real. E se vocês não conseguem enxergar isso, o problema certamente não é dela. É de vocês. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. As socialites ficaram visivelmente pálidas e saíram rapidamente, tropeçando nos saltos altos, murmurando desculpas inaudíveis. Luca se virou e encontrou Raíssa parada ali, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você ouviu tudo. Não era uma pergunta. Ouvi. Tanto elas quanto você me defendendo. Ele caminhou até ela com passos decididos. Luca caminhou até Raíssa e, sem hesitar, segurou o rosto dela com as 2 mãos, o toque surpreendentemente delicado para alguém com mãos tão firmes. Cada palavra que eu disse era verdade, Raíssa. Você é especial. Não deixe ninguém nunca fazer você duvidar disso. Naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. Não era mais apenas uma troca de experiências ou curiosidade mútua. Era algo mais profundo, mais visceral, mais assustadoramente real. Depois daquela noite no baile, a relação entre Raíssa e Luca evoluiu para um território completamente novo. Eles começaram a passar ainda mais tempo juntos, não apenas em encontros planejados com antecedência, mas em momentos espontâneos e casuais. Luca aparecia no apartamento modesto dela depois do trabalho trazendo comida tailandesa. Raíssa o arrastava para maratonas de filmes ruins de comédia romântica que ele jurava nunca ter assistido antes. Era simples, era natural, era assustadoramente fácil estar juntos. Uma noite 3 semanas depois do baile,
Estavam deitados no sofá confortável da sala dele, assistindo a um documentário sobre oceanos, quando Luca desligou a televisão abruptamente, mergulhando o ambiente em silêncio. Posso te contar uma coisa? Algo que não conto para ninguém? Ele perguntou, virando-se para encará-la. Claro que pode. Raíssa se sentou cruzando as pernas, percebendo a seriedade pesada no tom dele. Luca passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios perfeitamente arrumados. Eu tive um relacionamento sério há cerca de 5 anos. Durou quase 2 anos completos. Eu realmente achei que estava apaixonado, que finalmente tinha encontrado alguém que me amava por quem eu era genuinamente, não pelo que eu tinha no banco. Ele fez uma pausa longa, a mandíbula tensionando visivelmente. Descobri, da pior forma possível, que ela estava comigo exclusivamente pelo dinheiro. Ela mantinha outro relacionamento paralelo com um cara que ela realmente amava. Usava meu dinheiro para bancar a vida confortável dos dois, viagens, apartamento, carro, tudo. Quando finalmente confrontei com as evidências, ela riu na minha cara e disse que eu era patético por ter acreditado que alguém poderia me amar de verdade, que eu era apenas uma carteira ambulante. Raíssa sentiu uma dor aguda atravessar o peito. Luca, eu sinto muito. Isso é horrível. Desde então, construí muros altíssimos ao meu redor. Sólidos, aparentemente intransponíveis. Toda mulher que se aproximava, eu automaticamente assumia que era pelo dinheiro, pelo status, pelo que eu poderia oferecer materialmente. E honestamente, eu aceitei isso como realidade. Preferi viver sozinho, isolado, a arriscar ser enganado e humilhado novamente. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Até você aparecer. Você que confessou suas inseguranças mais profundas sem saber que eu estava ali ouvindo. Você que recusou todos os presentes caros que tentei te dar. Você que insistiu em me levar para andar de ônibus lotado e me ensinou pacientemente a fazer compras comparando preços. Você me fez querer derrubar esses muros, tijolo por tijolo. Raíssa apertou a mão dele, os olhos ardendo. Eu não quero o seu dinheiro, Luca. Honestamente, eu nem sei direito como lidar com esse mundo de luxo todo. Eu só quero você, a pessoa que fica perdida no corredor do supermercado, que ri dos meus filmes ruins sem reclamar, que me olha como se eu fosse a única pessoa existindo no mundo inteiro. Você é, para mim, você é exatamente isso. Ele sussurrou, aproximando o rosto lentamente. Raíssa também tinha suas próprias confissões guardadas. Eu também tenho meus medos paralisantes, Luca. Sempre priorizei minha carreira acima de tudo, meus estudos, minha independência conquistada com muito esforço. Relacionamentos sempre ficaram em segundo ou terceiro plano, porque eu tinha pavor de me entregar completamente e perder a mim mesma no processo, de me tornar apenas a namorada de alguém e esquecer quem eu sou. Ela respirou fundo antes de continuar. E a questão da virgindade não é apenas física, sabe? É profundamente emocional. É sobre vulnerabilidade total. É sobre confiar alguém com a parte mais íntima de quem você é. Eu simplesmente nunca encontrei alguém que me fizesse sentir segura o suficiente para ser tão completamente vulnerável assim. Você se sente segura comigo? Ele perguntou baixinho, o polegar traçando círculos suaves nas costas da mão dela. Cada vez mais. Assustadoramente mais. Ela admitiu com honestidade brutal. Mas ainda tenho medo. Medo de não ser boa o suficiente, de não saber instintivamente o que fazer, de te decepcionar depois de tudo. Luca balançou a cabeça com firmeza. Raíssa, você nunca, em hipótese alguma, poderia me decepcionar. Não existe jeito universalmente certo ou errado nessas coisas. Existe apenas duas pessoas se conectando genuinamente, se entregando uma para outra, confiando mutuamente. E quando chegar a hora certa, se chegar vai ser perfeito simplesmente porque vai ser real, porque vai ser nós dois. A tensão entre eles era praticamente palpável, preenchendo todo o espaço da sala. Raíssa podia sentir o calor emanando do corpo dele, podia ver o desejo transparente nos olhos escuros,
mas também via claramente o respeito profundo, a paciência infinita. Luca não ia pressioná-la. Ele esperaria o tempo que fosse necessário. Algumas semanas depois, Luca convidou Raíssa para um jantar especial no terraço do apartamento dele. Ele havia preparado tudo pessoalmente, ou pelo menos tentado com todas as forças. Quando ela chegou, encontrou uma cena desastrosa na cozinha. "Eu avisei que não sei cozinhar nem para salvar minha vida", ele disse, rindo, enquanto mostrava a massa completamente queimada, grudada no fundo da assadeira. "Mas eu genuinamente tentei. A intenção é o que vale de verdade." Raíssa riu, ajudando-o a pedir comida por delivery, enquanto limpavam a bagunça juntos. Eles jantaram sob um céu estrelado perfeito, a cidade iluminada se estendendo abaixo deles como um oceano infinito de luzes piscantes. Era uma noite morna, agradável, e Raíssa se sentia mais leve e feliz do que havia se sentido em anos. Depois do jantar, ficaram ali conversando por horas sobre absolutamente tudo e nada simultaneamente. Em algum momento, eles ficaram apenas em silêncio confortável, olhando um para o outro sob a luz suave das velas. Luca levantou a mão devagar e acariciou o rosto dela com uma delicadeza reverente. "Posso te beijar?" O coração de Raíssa disparou violentamente. Ela queria desesperadamente, mas algo aprendeu no último segundo. Eu quero muito, mas..." Ela recuou levemente, a insegurança voltando. Luca pareceu compreender instantaneamente. Ele a puxou para um abraço apertado e protetor. "Está tudo bem. Não há pressa alguma." 2 semanas se passaram desde aquela noite no terraço, e Raíssa não conseguia parar de pensar naquele momento. No abraço protetor de Luca, na paciência dele que parecia inesgotável, na forma como ele a fazia se sentir simultaneamente segura e profundamente desejada. Ela estava pronta. Finalmente, genuinamente pronta. Luca a convidou para jantar no apartamento dele numa sexta-feira à noite. Nada extravagante ou elaborado dessa vez, apenas eles dois. Uma pizza que ele insistiu em fazer completamente do zero e que, surpreendentemente, ficou deliciosa. E uma garrafa de vinho tinto que ele escolheu pessoalmente. Estavam na sala, sentados confortavelmente no sofá de couro macio, rindo de uma história hilária que Luca contava sobre uma reunião desastrosa com investidores japoneses, quando Raíssa simplesmente decidiu que era a hora. Sem pensar demais, sem deixar o medo paralisante tomar conta novamente, ela se inclinou e beijou Luca. Ele ficou completamente imóvel por uma fração de segundo, claramente surpreso, antes de corresponder com intensidade. O beijo começou suave, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais necessário. As mãos de Luca encontraram o rosto dela, e Raíssa sentiu como se o mundo inteiro tivesse literalmente desaparecido. Existia apenas eles dois, apenas aquele momento suspenso no tempo, apenas aquela conexão elétrica. Quando finalmente se separaram, ambos estavam completamente sem fôlego. Luca encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados. "Você tem absoluta certeza?" Ele sussurrou, a voz rouca. "Tenho. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa." Raíssa respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, ela realmente sentia essa certeza no fundo da alma. Eles passaram o resto da noite juntos, conversando entre beijos, rindo, simplesmente, aproveitando a companhia um do outro de uma forma nova. Não foi além disso naquela noite, mas foi absolutamente perfeito do jeito que foi. Raíssa voltou para casa flutuando, sentindo-se mais completa e feliz do que nunca. No sábado de manhã, ela acordou com o celular vibrando insistentemente na mesinha de cabeceira. Era uma ligação do pai. Raíssa franziu a testa, preocupada. Ele raramente ligava tão cedo no fim de semana. "Pai? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem?" "Raíssa, minha filha, precisamos ter uma conversa séria." A voz dele estava pesada, carregada de preocupação palpável. O estômago dela afundou instantaneamente. "Sobre o quê?"
É sobre esse homem com quem você está se envolvendo. Esse tal de Luca Velasco. Raíssa se sentou abruptamente na cama, completamente desperta agora. Como você soube sobre isso? Raíssa, você está saindo com um bilionário famoso. As pessoas comentam, fofocam, especulam. Os vizinhos comentam na padaria, no mercado, em todo lugar. Hoje de manhã cedo, a dona Maria me parou na rua inteira para perguntar se era verdade que minha filha estava namorando o dono daquela empresa enorme que sai nas notícias. Raíssa passou a mão pelo rosto, sentindo a frustração crescer. Pai, eu ia te contar pessoalmente. Estava apenas esperando o momento certo para fazer isso. E qual exatamente é a intenção dele, Raíssa? Você já parou um minuto para pensar seriamente nisso? Homens como ele, bilionários poderosos, não se envolvem com garotas como você, garotas comuns, por amor verdadeiro. Eles se envolvem por diversão temporária, por entretenimento, até enjoarem completamente e partirem para o próximo brinquedo novo. As palavras do pai cortaram mais profundamente do que Raíssa esperava, como lâminas afiadas. Pai, não é assim. Você não conhece o Luca. Ele não é desse jeito. Ele me respeita profundamente, me trata incrivelmente bem, se importa comigo de verdade. Raíssa, filha, eu não quero ver você sofrer, se machucar. É meu dever te proteger. A voz dele ficou mais suave, mais vulnerável. Vocês são de mundos completamente, radicalmente diferentes. O que você sinceramente acha que vai acontecer quando ele te levar definitivamente para o mundo dele e perceber que você não se encaixa perfeitamente? Quando a família rica dele, os amigos milionários dele, os sócios poderosos dele, todos olharem para você e virem apenas uma garota simples, pobre, que claramente não pertence ali? Pai, isso não importa absolutamente nada para ele. Ele já me disse isso. Pode não importar agora, nessa fase inicial romântica, mas vai importar eventualmente, Raíssa. Sempre importa no final. E quando importar, quando a realidade bater, quem vai sofrer as consequências é você, não ele. Minha filha, eu só quero desesperadamente te proteger dessa dor. A conversa continuou por mais 20 minutos dolorosos, com o pai de Raíssa expressando todas as suas preocupações legítimas e medos paternos. Quando finalmente desligou, Raíssa sentiu um peso esmagador no peito, uma pressão que não sentia há semanas. Será que o pai tinha razão? Será que ela estava sendo ingênua, vivendo num conto de fadas temporário? Será que Luca eventualmente cansaria dela, perceberia que ela não era sofisticada o suficiente? Durante todo o domingo, Raíssa ficou trancada em casa, pensando, obsessivamente analisando cada interação, questionando absolutamente tudo. A felicidade radiante que sentira na noite anterior havia sido substituída por dúvidas corrosivas e inseguranças antigas ressurgindo. Na segunda-feira, quando se encontraram para almoçar num restaurante discreto, Luca percebeu imediatamente que algo estava profundamente errado. Raíssa estava quieta, distante, evitando o olhar dele. O que aconteceu? Você está completamente diferente. Ele perguntou diretamente, pegando a mão dela sobre a mesa. Raíssa contou tudo sobre a ligação do pai, sobre as preocupações dele, sobre as próprias dúvidas que não conseguia calar. Luca ouviu tudo em silêncio absoluto, a expressão ficando cada vez mais séria, mais pensativa. Seu pai tem toda a razão em se preocupar profundamente, ele disse finalmente, surpreendendo-a. Ele te ama incondicionalmente e quer te proteger de qualquer dor. E eu entendo completamente as preocupações legítimas dele. Nós realmente somos de mundos radicalmente diferentes, e isso inevitavelmente vai trazer desafios significativos. Então você também acha que não vai funcionar? Raíssa perguntou, a voz falhando traiçoeiramente. Não é isso. Definitivamente não. Luca apertou a mão dela com firmeza. Eu acredito que vai funcionar porque eu vou fazer tudo ao meu alcance para que funcione. Porque você é importante demais para mim para eu deixar qualquer obstáculo nos separar. Mas entendo que você precisa de tempo para processar tudo isso, para ter absoluta certeza do que você genuinamente quer.
Ele respirou fundo, claramente escolhendo as palavras cuidadosamente. Tenho uma proposta. Quero que você conheça meu pai pessoalmente. Quero mostrar a ele que minhas intenções são completamente genuínas, que isso não é uma brincadeira passageira para mim, porque se vamos enfrentar o mundo juntos, precisamos ter sua família do nosso lado. Raíssa olhou para ele, os olhos arregalados. Você quer conhecer meu pai? Ir na minha casa? Quero. Preciso. Ele merece ver quem eu realmente sou, não quem as fofocas dizem que eu sou. Raíssa passou a terça-feira inteira no trabalho completamente distraída, cometendo erros bobos em planilhas que normalmente faria de olhos fechados. Conversou longamente com Júlia durante a pausa do almoço, desabafando todas as suas preocupações, chorando um pouco, questionando se estava tomando a decisão certa. Raí, olha para mim. Júlia segurou os ombros da amiga com firmeza. Esse homem quer conhecer seu pai. Ele está disposto a entrar no seu mundo, a se expor, a provar que é sério. Quantos caras você conhece que fariam isso? A maioria fugiria correndo na primeira complicação. Raíssa sabia que a amiga tinha razão. Pela manhã de quarta-feira, depois de mais uma noite praticamente sem dormir, ela finalmente tomou sua decisão. Ligou para Luca assim que chegou no escritório. Eu decidi. Você vai conhecer meu pai. Hoje à noite, se você puder. Jantar na minha casa, nada chique, nada extravagante. Apenas você, eu e meu pai numa mesa simples, comendo comida caseira de verdade. Houve uma pausa breve do outro lado da linha, depois a voz firme dele. Eu vou estar lá, me passa o endereço e o horário. Naquela tarde, Raíssa saiu do trabalho mais cedo, usando uma das poucas folgas que tinha acumuladas. Foi direto para a casa do pai no subúrbio, e passou horas ajudando-o a preparar o jantar. Fizeram arroz soltinho, feijão temperado do jeito que a mãe dela costumava fazer, bife acebolado com aquele molho especial, batatas coradas e uma salada simples. Nada que se comparasse minimamente aos restaurantes sofisticados que Luca frequentava, mas era autêntico, era deles. A casa era pequena, modesta, com móveis antigos mas bem cuidados. Era onde Raíssa havia crescido, onde cada canto guardava memórias preciosas da mãe que perderam há 5 anos. E agora ia trazer Luca, um bilionário, acostumado com luxo, para esse universo tão radicalmente diferente do dele. Você está nervosa, filha, o pai observou, vendo-a arrumar e desarrumar a mesma almofada pela 5ª vez. Estou apavorada, Raíssa admitiu. E se você não gostar dele? E se ele se sentir desconfortável aqui? E se isso for um desastre completo? Se ele realmente te ama como você diz, o lugar não vai importar. O pai respondeu com a sabedoria simples que ela sempre admirou. Quando a campainha tocou pontualmente às 7h30, Raíssa sentiu o coração disparar descontroladamente. Respirou fundo 3 vezes antes de abrir a porta. Luca estava ali, mas não o Luca corporativo que todos conheciam. Ele usava jeans escuros simples, uma camisa azul clara sem gravata, sem o paletó de grife. Estava segurando um buquê modesto de flores do campo e uma garrafa de vinho que claramente não era das mais caras da adega dele. Você está linda, como sempre. Ele disse baixinho, beijando a bochecha dela delicadamente. E sim, estou nervoso também, muito nervoso. Você? Nervoso? Raíssa sussurrou de volta, surpresa. Conhecer o pai da mulher que eu amo é uma das coisas mais assustadoras que já fiz. E olha que já fiz apresentações para investidores bilionários. Raíssa congelou completamente. Você acabou de dizer que me ama, em voz alta. Disse sim, porque é verdade, Raíssa. E seu pai merece saber desde o início que isso é absolutamente real para mim, não é passageiro. Antes que ela pudesse processar ou responder, a voz grave do pai veio da sala. Vai deixar o rapaz na porta, Raíssa. Traz ele para dentro. Ela se afastou, permitindo que Luca entrasse. O pai de Raíssa estava de pé na sala simples, braços cruzados, postura protetora. Era um homem de estatura média, com cabelos completamente grisalhos, mãos calejadas e marcadas por décadas de trabalho pesado como mecânico. Ele olhou Luca de cima a baixo lentamente, avaliando, medindo, julgando cada detalhe.
Senhor Carlos, é uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Luca estendeu a mão com respeito. Trouxe estas flores. Raíssa me contou que a senhora gostava de flores do campo. O pai de Raíssa engoliu visivelmente, a expressão suavizando por um breve momento. Minha esposa faleceu há 5 anos, ele disse, a voz ficando mais baixa. Mas ela realmente adorava flores assim. Obrigado. É gentil da sua parte. O jantar começou extremamente tenso. Sentaram-se à mesa pequena de madeira, os pratos desemparelhados que eram relíquias de família, e o pai de Raíssa não perdeu tempo com amenidades superficiais. Vou ser direto porque não sou homem de rodeios. Qual exatamente é a sua intenção com minha filha? Luca não desviou o olhar nem por um segundo. Construir algo real, sólido e duradouro. Sua filha me mostrou um mundo que eu havia esquecido completamente que existia, Sr. Carlos. Um mundo onde as coisas têm valor genuíno, além do dinheiro. Onde as pessoas são autênticas, sem máscaras. Onde conexões reais e profundas ainda importam verdadeiramente. Você tem muito dinheiro, o pai afirmou sem rodeios. Eu vi seu nome nas notícias. Sei quem você é no mundo dos negócios. Tenho recursos financeiros, sim. Luca confirmou sem arrogância. E minha filha não tem nada disso. Trabalha duro, é honesta, mas não tem dinheiro. Não tem conexões poderosas. Isso não te incomoda nem um pouco? Não, senhor. O que genuinamente me incomoda é o mundo que insiste que isso deveria importar, que coloca valor nas pessoas baseado em contas bancárias. Luca se inclinou ligeiramente para a frente. Raíssa vale infinitamente mais do que qualquer quantia que eu possa ter acumulado. Ela me fez querer ser uma pessoa melhor, mais humana, mais conectada com o que realmente importa na vida. O pai de Raíssa mastigou lentamente, observando. E quando sua família rica, seus amigos milionários, seus sócios poderosos, todos olharem para ela e virem que ela não é como eles, que ela não se encaixa no molde, o que exatamente você vai fazer? Luca não hesitou nem uma fração de segundo. Vou ficar ao lado dela. Sempre, sem exceções. Porque o problema não é com ela, nunca foi. O problema é com eles, com um sistema podre de valores distorcidos. E qualquer pessoa que não conseguir enxergar o quão extraordinária Raíssa é, simplesmente não merece estar na minha vida, não merece meu tempo ou minha consideração. Raíssa sentiu os olhos encherem de lágrimas quentes que lutou para conter. O pai dela também parecia visivelmente afetado, a expressão amolecendo gradualmente. Você fala muito bem, rapaz. Palavras bonitas e convincentes. Mas palavras são baratas e fáceis. Ações são caras e difíceis. Concordo plenamente, senhor. Luca assentiu. E é exatamente por isso que estou aqui, sentado nesta mesa, comendo esta comida deliciosa, pedindo humildemente sua confiança. Poderia ter ficado no meu mundo seguro, confortável, cercado de luxo. Mas estou aqui porque Raíssa vale qualquer desconforto, qualquer desafio, qualquer obstáculo. Luca respirou fundo e Raíssa percebeu que ele estava genuinamente nervoso, mostrando vulnerabilidade. Senhor Carlos, preciso ser honesto com o senhor sobre algo importante. Eu não cresci rico como muitos pensam. Cresci numa casa tão simples quanto esta aqui, com um pai que trabalhava 16 horas diárias como operário e uma mãe que esticava cada centavo milagrosamente para alimentar 4 filhos. Eu sei intimamente o que é lutar, o que é construir algo partindo do zero absoluto. O dinheiro veio muito depois, fruto de muito trabalho e alguns golpes de sorte. E ele trouxe conforto material, sim, mas também trouxe uma solidão profunda e devastadora. Até sua filha aparecer na minha vida e me lembrar de onde eu vim. O pai de Raíssa ficou em silêncio por um longo momento que pareceu se estender infinitamente. Ele estudou Luca com atenção renovada, como se estivesse vendo o homem pela primeira vez, além das manchetes de jornal e da reputação pública. Você realmente a ama? A pergunta veio carregada de peso, de significado profundo. Amo, senhor, com tudo que tenho. Luca respondeu sem hesitação. O pai de Raíssa suspirou profundamente, colocando os talheres sobre o prato. Eu ainda acredito que vocês vão enfrentar muitos desafios pela frente.
O mundo não é gentil nem compreensivo, com pessoas de universos tão diferentes tentando se unir. Mas eu vejo sinceridade genuína nos seus olhos quando você olha para minha filha. Vejo algo que não se pode fingir ou comprar. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Então vou te pedir apenas uma coisa, rapaz. Cuide do coração dela com todo carinho. É o bem mais precioso que ela tem. Vou cuidar como se fosse meu próprio coração, Senhor. Prometo isso. Luca apertou a mão dele com firmeza. No final da noite, quando Luca estava se despedindo na porta, o pai de Raíssa fez algo inesperado. Puxou o rapaz para um abraço rápido, mas significativo, dando tapinhas nas costas dele. Você é bem-vindo nesta casa sempre que quiser, Luca. E me chama de Carlos, nada de senhor. No carro, Raíssa finalmente deixou as lágrimas que estava contendo a noite inteira caírem livremente. Você foi absolutamente perfeito ali dentro. Perfeito. Eu apenas disse a verdade do meu coração. Luca segurou a mão dela enquanto dirigia pelas ruas escuras. E falei muito sério sobre te amar, Raíssa. Não foi apenas para impressionar seu pai. Eu também te amo, Raíssa sussurrou, e aquelas 3 palavras carregavam o peso de tudo que ela sentia. Te amo tanto que às vezes assusta. As semanas seguintes foram as melhores e mais intensas da vida de Raíssa. Com a bênção cautelosa, mas real do pai e a certeza absoluta dos sentimentos mútuos, o relacionamento floresceu de formas que ela nunca imaginou serem possíveis. Luca continuava a surpreendendo todos os dias com gestos que iam muito além do dinheiro. Bilhetes escritos à mão escondidos na bolsa dela, mensagens de bom dia todos os dias sem exceção, o jeito como ele realmente escutava quando ela falava sobre seu dia. Um mês depois do jantar na casa do pai, numa sexta-feira à noite tranquila, Luca estava preparando o apartamento para receber Raíssa. Ele havia passado horas arrumando tudo pessoalmente, recusando a ajuda da equipe de limpeza. Queria que fosse especial, mas não exagerado. Queria que fosse perfeito para ela. Quando Raíssa chegou, encontrou o apartamento suavemente iluminado por velas estrategicamente posicionadas. Havia flores frescas nos vasos, música instrumental suave tocando baixinho e um aroma delicioso vindo da cozinha. Você cozinhou de novo? Sozinho? Ela perguntou, maravilhada ao entrar. Tentei. Com supervisão virtual da internet dessa vez. Luca sorriu, um pouco envergonhado. Queria que fosse uma noite especial, mas não queria que parecesse forçado ou artificial demais. Espero ter conseguido o equilíbrio certo. Raíssa caminhou até ele, passando os braços ao redor do pescoço. Está absolutamente perfeito. Você está perfeito. Jantaram à luz das velas, conversando sobre tudo e nada. Luca contou histórias engraçadas do escritório. Raíssa compartilhou fofocas inocentes dos colegas de trabalho. Era fácil, natural, confortável. Mas havia também uma tensão subjacente, uma expectativa não dita, pairando no ar. Depois do jantar, foram para a sala. Raíssa podia sentir seu próprio nervosismo crescendo, as mãos começando a tremer levemente. Luca percebeu imediatamente e segurou as mãos dela entre as suas, aquecendo-as. Raíssa, me olha, ele pediu suavemente. Ela ergueu os olhos. Não existe pressão alguma aqui. Podemos simplesmente dormir abraçados a noite inteira conversando. Podemos assistir aqueles filmes ruins que você adora. Podemos fazer absolutamente nada, além de ficar aqui, sentados. O que você decidir, seja o que for, está mais do que perfeito para mim. Eu só preciso que você se sinta completamente segura e confortável. Eu me sinto segura, Raíssa disse, e a verdade dessas palavras ressoava profundamente. Eu me sinto mais segura com você do que já me senti com qualquer pessoa em toda a minha vida. E eu quero isso, Luca. Eu quero estar com você. Completamente, sem reservas. Ela respirou fundo, reunindo coragem para ser completamente honesta. Mas eu tenho medo de não saber instintivamente o que fazer, de ser desajeitada, de não ser boa o suficiente, de te decepcionar depois de tudo. Luca acariciou o rosto dela com uma delicadeza reverente que fez o coração de Raíssa derreter completamente.
Você não precisa saber o que fazer. Não existe manual de instruções. Não existe jeito universalmente certo. Você só precisa ser exatamente quem você é. E quanto a me decepcionar, isso é literalmente impossível. Estar com você da forma que for já é infinitamente mais do que eu jamais sonhei ter. Ele a puxou para mais perto, os olhos fixos nos dela. E se em qualquer momento, qualquer segundo, você quiser parar, a gente para imediatamente. Sem perguntas, sem julgamentos, sem problemas. Combinado? Combinado. Raíssa sussurrou. O que aconteceu depois foi uma experiência que ela guardaria para sempre. Foi uma mistura perfeita de ternura profunda, paixão crescente e momentos inesperadamente engraçados que quebraram a tensão e os fizeram rir juntos. Luca foi infinitamente paciente, guiando-a com cuidado amoroso, checando constantemente se ela estava bem, se queria continuar, se estava confortável. Houve momentos de desajeitamento natural que os fizeram rir baixinho. Momentos de vulnerabilidade crua que os conectaram ainda mais profundamente do que Raíssa imaginou ser possível. Ela descobriu que não precisava ser perfeita, não precisava ter todas as respostas. Luca estava ali, presente, atencioso, preocupado genuinamente apenas com o bem-estar e o prazer dela acima de tudo. E quando tudo acabou, quando eles estavam deitados juntos, entrelaçados nos lençóis macios, Raíssa sentiu uma paz completa que nunca havia experimentado antes. Não havia arrependimento, não havia vergonha, não havia medo residual. Havia apenas amor profundo, conexão verdadeira e a certeza absoluta de que ela havia tomado a decisão completamente certa. Você está bem? Realmente bem? Luca perguntou baixinho, beijando a testa dela com ternura. Estou mais do que bem, Raíssa respondeu, aconchegando-se ainda mais perto do calor dele. Estou perfeitamente completa. Eu te amo mais do que consigo expressar em palavras. Ele sussurrou na escuridão confortável do quarto. Eu também te amo, infinitamente. Na manhã seguinte, Raíssa acordou envolta nos braços fortes de Luca. A luz dourada do sol entrava pelas janelas amplas, iluminando o quarto com uma qualidade quase mágica. Ela observou o rosto dele, enquanto ainda dormia, as feições completamente relaxadas, tão diferentes do CEO sério e intimidador que o mundo corporativo conhecia. Você está me observando dormir de novo? Luca murmurou sem abrir os olhos, um sorriso preguiçoso brincando nos lábios. Estou. Você fica diferente quando dorme, mais jovem, mais leve. Ele abriu os olhos lentamente e a puxou para ainda mais perto, se isso fosse possível. E você é absolutamente linda sempre, mas especialmente agora, com esse cabelo bagunçado e esse sorriso. Ficaram ali por horas, apenas conversando preguiçosamente sobre tudo. Luca falou sobre como aquela noite tinha sido especial para ele também, como ele nunca havia se sentido tão profundamente conectado com alguém em toda a sua vida. Raíssa compartilhou que todas as suas preocupações e medos haviam sido completamente infundados. Eu quero um futuro real com você, Luca disse de repente, o tom ficando sério. Um futuro com compromisso verdadeiro, com planos construídos juntos, com tudo o que isso significa. Eu também quero isso. Raíssa respondeu sem hesitar sequer um segundo, mais do que qualquer outra coisa no mundo. 6 meses se passaram desde aquela noite transformadora, e a vida de Raíssa havia mudado de formas que ela jamais poderia ter imaginado naquele dia fatídico no elevador. Mas não da maneira superficial que as pessoas de fora esperavam ou fofocavam. Ela não havia se tornado uma versão domesticada de si mesma, tentando desesperadamente se encaixar no mundo de Luca. Em vez disso, havia se tornado exponencialmente mais forte, mais confiante, mais segura de quem era e do que valia. No trabalho, Raíssa havia conquistado uma promoção significativa por mérito absolutamente próprio. Seu projeto inovador de otimização de processos no departamento administrativo havia economizado milhões para a empresa. E todos, desde os colegas até a diretoria, reconheciam sua competência inquestionável.
As fofocas maldosas haviam gradualmente diminuído até desaparecerem, substituídas por respeito genuíno e até admiração. Luca também havia mudado de maneiras sutis, mas profundamente significativas. Ele sorria mais abertamente, ria com mais frequência, parecia carregar um peso menor nos ombros. Os funcionários comentavam nos corredores que o CEO havia se tornado notavelmente mais acessível, mais humano, mais compreensivo com os desafios das pessoas comuns. Ele havia começado a participar religiosamente dos almoços de domingo na casa de Carlos, ajudando a lavar a louça depois das refeições, assistindo futebol na televisão antiga da sala, discutindo política e filosofia de vida com o pai de Raíssa até altas horas. A transformação era completa e absolutamente genuína. Carlos, que no início havia sido tão cauteloso e protetor, agora tratava Luca verdadeiramente como o filho que nunca teve. Eles conversavam sobre absolutamente tudo, desde estratégias de negócios até receitas secretas de churrasco que Carlos jurava ter aperfeiçoado ao longo de décadas. Era um domingo ensolarado de novembro, com aquele calor agradável característico da primavera, quando tudo mudou novamente. Raíssa e Luca estavam na casa de Carlos, aproveitando um almoço tranquilo e descontraído. Tinham acabado de terminar a sobremesa caseira, um pudim de leite que era a especialidade do pai dela, quando Luca de repente ficou visivelmente pálido, colocando o guardanapo sobre a mesa com mãos que tremiam levemente. "Você está bem? Passou mal?" Raíssa perguntou imediatamente, preocupada, tocando o braço dele. "Estou bem, é só que..." Ele respirou fundo várias vezes. "Eu planejei isso de uma forma completamente diferente, mais elaborada, mais romântica. Mas acho que não existe momento universalmente perfeito. Existe apenas o momento certo, o momento verdadeiro." Para o choque absoluto de Raíssa, Luca se levantou da cadeira e, diante dos olhos arregalados dela e de Carlos, se ajoelhou ali mesmo, no chão simples da cozinha ao lado da cadeira dela. O pai de Raíssa largou o garfo com um barulho metálico, a boca se abrindo em surpresa genuína. "Raíssa," Luca começou, a voz embargada de emoção crua. "Desde aquele dia no elevador, desde aquela confissão involuntária que você fez, sem saber que eu estava ali ouvindo cada palavra, minha vida mudou de formas que eu nem sabia serem possíveis. Você me mostrou o que realmente importa nesta vida, além de lucros e conquistas empresariais. Me ensinou a viver de verdade, a sentir profundamente, a amar sem medo nem reservas." Raíssa já estava chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, enquanto cobria a boca com as mãos trêmulas. "Você me fez querer ser um homem genuinamente melhor, não apenas um empresário mais bem-sucedido. Me fez querer construir não apenas impérios corporativos, mas uma vida real, significativa, cheia de amor e propósito. Uma vida com você ao meu lado todos os dias, enfrentando juntos o que vier, para sempre." Ele tirou uma pequena caixa de veludo azul escuro do bolso, com mãos que tremiam visivelmente. Quando abriu, revelou um anel absolutamente deslumbrante, mas não ostensivo ou exagerado. Era elegante, delicado, perfeito. Um diamante solitário em ouro branco que capturava a luz do sol entrando pela janela da cozinha. "Raíssa, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família comigo, criar memórias, enfrentar desafios, celebrar vitórias? Aceita passar o resto da sua vida me ensinando a ser humano e me permitindo te amar exatamente do jeito que você sempre mereceu ser amada?" Raíssa não conseguia encontrar palavras através das lágrimas que agora caíam copiosamente. Ela apenas conseguiu acenar com a cabeça freneticamente, repetidamente, enquanto soluçava de felicidade pura. "Sim, sim, 1000 vezes sim, 1.000.000 de vezes sim." Ela finalmente conseguiu dizer, a voz saindo entrecortada. Luca deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas e imediatamente a puxou para um beijo profundamente apaixonado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando e rindo simultaneamente,
uma mistura caótica de emoções transbordando. Carlos limpou os próprios olhos discretamente com as costas da mão, claramente emocionado. Ele se levantou lentamente e caminhou até onde Luca ainda estava ajoelhado. Estendeu a mão, ajudando o rapaz a se levantar, e então o puxou para um abraço genuinamente apertado, batendo nas costas dele com força. Bem-vindo oficialmente à família, filho. Cuida bem dela. Sempre, Carlos. É uma promessa. Luca respondeu, a voz ainda embargada. Os meses seguintes foram uma verdadeira correria de preparativos empolgantes. Raíssa e Luca decidiram por um casamento que refletisse autenticamente quem eles eram como casal. Não seria extravagantemente ostentoso como os casamentos típicos da alta sociedade que apareciam em revistas, nem excessivamente simples. Seria exatamente eles, uma mistura harmoniosa dos dois mundos que haviam aprendido a unir. O dia do casamento amanheceu absolutamente perfeito. O sol brilhava radiante num céu azul sem uma única nuvem, e Raíssa acordou sentindo uma paz profunda, uma certeza inabalável de que estava fazendo a escolha completamente certa. O vestido era deslumbrante na sua simplicidade elegante, escolhido por ela mesma, sem a interferência de estilistas caros ou consultores de moda. Era delicado, com rendas suaves e um caimento que valorizava seu corpo sem ser exagerado. Simples, elegante, absolutamente perfeito. A cerimônia aconteceu num jardim lindamente decorado, uma mistura de elegância discreta e aconchego familiar. Júlia era a madrinha radiante e chorosa. Do lado de Luca estava seu irmão mais velho, que havia viajado especialmente para o casamento. Quando Raíssa entrou no braço do pai, caminhando lentamente pelo corredor improvisado entre as cadeiras, viu Luca esperando no altar e seu coração quase explodiu de felicidade. Ele estava impecável no terno sob medida, mas o que realmente importava era a forma como olhava para ela, como se ela fosse a única pessoa existindo em todo o universo. Carlos chorou abertamente ao entregar a filha, beijando a testa dela com ternura antes de colocar a mão dela na de Luca. Ela é sua agora. Cuida bem do meu tesouro. Os votos foram pessoais, escritos por eles mesmos, cheios de referências íntimas à jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Eu prometo sempre te fazer rir, mesmo nos dias mais difíceis. Raíssa disse, segurando as mãos de Luca firmemente. Prometo te lembrar constantemente de onde você veio e te apoiar incondicionalmente em tudo que você quer se tornar. Prometo ser sua parceira em tudo, sua melhor amiga, seu porto seguro nas tempestades, e prometo solenemente nunca mais fazer confissões constrangedoras em elevadores corporativos. Todos riram através das lágrimas, inclusive Luca, que precisou limpar os próprios olhos antes de continuar. Eu prometo sempre respeitar profundamente quem você é, nunca tentar te mudar ou te moldar segundo qualquer padrão externo. Luca respondeu, a voz carregada de emoção transbordando. Prometo ser paciente, ser presente, ser o homem que você genuinamente merece. Prometo construir um lar repleto de amor verdadeiro, de risadas, constantes de momentos simples e especiais. E prometo sempre, sempre, cancelar todas as minhas reuniões importantes se você precisar de mim, sem hesitação. Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo foi longo, apaixonado, absolutamente cheio de promessas de um futuro compartilhado. A festa foi alegre e surpreendentemente descontraída. Pessoas de absolutamente todos os mundos de Raíssa e Luca se misturavam naturalmente, conversavam, riam, celebravam juntos. Carlos dançou animadamente com Júlia. Os colegas de trabalho de Raíssa conversavam animadamente com os empresários parceiros de Luca. Era uma fusão perfeita e harmoniosa. No final da noite, quando a maioria dos convidados já estava indo embora satisfeita, Luca pegou a mão de Raíssa com um sorriso misterioso. Vem, quero te mostrar uma coisa especial. Ele a levou até o elevador decorado do salão de festas. Era exatamente o mesmo modelo de elevador onde absolutamente tudo havia começado meses atrás. Entraram juntos, de mãos firmemente entrelaçadas,
e Luca apertou o botão suavemente. Enquanto o elevador subia com um movimento suave, ele a puxou para perto do corpo. Você sabia que aquela pane no elevador foi, sem dúvida, a coisa mais importante que já aconteceu em toda a minha vida? Raíssa riu, encostando a cabeça no ombro forte dele, sentindo-se completamente em casa. Foi simultaneamente a confissão mais mortificante e constrangedora e a melhor decisão acidental que eu já tomei. Quem poderia imaginar que desabafar sobre minha vida amorosa inexistente me levaria até aqui, até você, até nós? Até nós, Luca repetiu, erguendo o queixo dela suavemente e a beijando com toda a paixão e ternura que sentia. Quando o elevador finalmente parou e as portas se abriram revelando o salão privado decorado especialmente para eles, Raíssa percebeu com absoluta clareza que aquele era apenas o começo verdadeiro. O começo de uma vida inteira juntos, de uma família que construiriam, de um amor que havia superado todas as diferenças imagináveis, todos os julgamentos cruéis, todas as barreiras sociais impostas. Saíram do elevador de mãos dadas, prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. Um futuro construído solidamente sobre honestidade brutal, respeito mútuo profundo, paciência infinita e amor absolutamente verdadeiro. Um futuro onde dois mundos radicalmente diferentes haviam se tornado um só, harmonioso e completo. Um futuro elevando um ao outro sempre e para sempre. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.